Olá, gente criativa! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de textura em aquarela. Vou apresentar para vocês mais de 25 maneiras diferentes de criar textura em aquarela e existem inúmeras outras. Não dá para fazer tudo, senão o vídeo ia ficar enorme. Então vamos começar. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe um like, compartilhe, ative o sininho, observe se você está inscrito no canal para não perder nenhum vídeo novo. Nós vamos começar a falar sobre a técnica úmido sobre úmido, ou wet on wet. É a forma mais pura e fluida de trabalhar com aquarela. Como é que a gente faz? Aplica a tinta sobre uma superfície que já está molhada. Quando a gente faz isso, o pigmento se espalha sozinho, criando transições de cores perfeitas, graduais, manchas imprevisíveis e formas suaves. Não existe linha dura ou divisões marcantes nesse tipo de técnica. O segredo dessa técnica está em controlar o brilho da água no papel. O ponto ideal para você colocar a tinta no papel é quando o papel parece uma superfície de cetim brilhante. Se tiver alguma poça de água, a tinta vai correr sem controle e criar manchas feias, as chamadas manchas couve-flor. Se tiver opaco, já está seco demais e a tinta não vai se expandir. Essa técnica é a escolha ideal para pintar tudo que é fluido, que não tem formas rígidas definidas, como o céu, a nuvem, grandes fundos que você quer colocar na sua pintura por trás de um arranjo floral, por exemplo, águas e reflexos, como bases de lago, mar, e a primeira camada de muitas pinturas também é usada de maneira que ela fique bem fluida. Uma outra técnica usada é o úmido sobre o seco, wet on dry. Essa técnica é muito comum na aquarela, aliás, eu vou dizer que é a mais comum. Consiste em aplicar um pincel carregado com tinta sobre um papel que ainda está seco. Nessa técnica, o aquarelista tem um controle total da forma, consegue bordas bem definidas, bem nítidas. A tinta não vai se expandir no papel, permitindo criar uma forma exata, contornos precisos e cantos bem definidos. A tinta só se expande no papel onde o papel está molhado. Ela é usada para desenhar pétalas de flores, veios de folhas, cílios, sombras marcadas ou outras texturas geométricas, quando você precisa de um detalhe definido. Esse é o momento que ela é usada. Também é utilizada na ilustração e no lettering, principalmente na pop art ou na escrita. Uma outra técnica é seco sobre seco, dry on dry. Nessa técnica, nós removemos quase toda a água do processo. O pincel deve estar quase seco, mas com o pigmento bem denso, saindo direto do tubo ou da pastilha que está úmida. E o papel precisa estar totalmente seco. O efeito que dá quando passamos o pincel no papel é uma textura altamente fragmentada, um efeito de quebrado. Ao passar o pincel diretamente e de forma rápida, o pigmento só adere às cristas do papel, ideal para quem quer imitar a aspereza de troncos de árvores, rochas, superfície de gesso ou paredes antigas. O efeito de luz e água, muito utilizado para imitar reflexos brilhantes do sol na superfície de mar e lago, também é usado nesta técnica. Pode ser utilizado também para criar penas e pelos de animais. Outra técnica é o arraste de cor. O arraste de cor é quando você coloca uma cor, vem com um pincel ligeiramente molhado e vai puxando esse pigmento em direção à superfície seca. Isso causa um gradiente direcional fluido e fusão suave. O pigmento ele é arrastado em direção à água, criando uma transição que vai do muito saturado até o pouco saturado, ou seja, muito suave, onde a água o dilui sem bordas marcantes. É muito utilizado na pintura botânica e pétalas. Ele dá um volume e profundidade às pétalas e às folhas, onde a base ou a ponta é mais escura e clareia suavemente à medida que o pincel vai puxando o pigmento. Também é utilizado para criar sombras suaves. Outra técnica é a técnica de camadas. Consiste em você fazer uma primeira camada, esperar secar, aplicar uma outra camada, esperar secar e aplicar várias outras camadas enquanto o papel aguentar e enquanto o seu desenho precisar de camada. Como a aquarela é transparente, a cor de baixo brilha através da cor de cima. Se você passar, por exemplo, um azul transparente sobre um tom de pele, o olho humano
verá uma sombra, mas com uma luminosidade e profundidade que nenhuma mistura direta na paleta conseguiria imitar, criando uma profundidade óptica, transparência e mistura visual de cores. Ele também é muito utilizado, como eu utilizei aqui, para criar montanhas, uma mais distante que a outra à medida que a gente vai colocando pigmento para criar essas montanhas, dando uma sensação de profundidade. Ele dá volume à sua obra, principalmente em pele, tecido, paisagem, construindo a pintura do claro para o mais escuro. É muito legal. A construção da montanha, distante como nós fizemos aqui, em vários planos de profundidade, fica lindíssima com essa técnica. Também é muito utilizada para ajustar o tom, aplicando um filtro colorido por cima de toda a pintura para unificar as cores e mudar a atmosfera. Um exemplo, uma camada leve de amarelo no final para dar um tom entardecido à sua pintura. Difícil falar essa palavra, entardecido. Outra técnica é a técnica da esponja. Ela pode ser de natural ou de cozinha. É óbvio que a esponja natural vai ter um aspecto mais bonito no final da sua obra. Como é que é feito isso? Você molha a esponja com a tinta, retira o excesso e carimba no papel. As esponjas naturais criam padrões mais orgânicos e irregulares do que as esponjas sintéticas, criando uma textura porosa, repetitiva e altamente orgânica. Imita perfeitamente pequenos agrupamentos de elementos que seriam exaustivos pintar com pincel manualmente. É ideal para fazer copas de árvores e arbustos. Também é ideal para fazer pintura de paredes em pedra, musgo, areia ou qualquer outra aspereza em rochas. Temos também a técnica do respingo, que consiste em carregar o pincel ou uma escova de dente com a tinta e bater no cabo do pincel ou no cabo do dedo, ou então passar o dedo por cima das cerdas da escova de dente, jogando gotículas de tinta sobre o papel. Ele tem um efeito de pulverização caótica e dinâmica das microgotas. Cria uma textura de respingo aleatório. Se o fundo estiver molhado, as gotas se fundem, criando manchas suaves. Se estiver seco, como é aqui no caso, criam pontinhos nítidos. Muito bom para criar textura em areia, poeira, galáxia. O único problema é que você tem que proteger o que você não quer receber, esses respingos, senão provocam uma sujeira igual nós fizemos aqui. Respingou para todos os lados. Faz parte da aquarela. Muito utilizado para cenários espaciais e atmosféricos, para fazer estrelas em galáxias ou neve caindo. Sujeiras orgânicas, ele também pode ser utilizado, como areia, respingo de lama, poeira ou pólen de flores, que fica lindo. E é também muito utilizado na arte abstrata, que traz a sensação de movimento e expressividade. Temos também a técnica de blow painting, ou pintura soprada. É um recurso muito divertido e dinâmico e altamente expressivo na aquarela. Ela foge do tradicional traço do pincel e utiliza o fluxo de ar para mover a água e o pigmento pelo papel de maneira orgânica e imprevisível. O princípio básico desta técnica é você aplicar uma quantidade generosa de tinta bem diluída sobre o papel e, usando um canudo, sobre a poça de água com tinta que está ali. O ar vai empurrar a tinta, criando ramificações, texturas e linhas fluídas, que imitam elementos da natureza. Ele é muito utilizado também para fazer galhos, pequenos troncos de árvores, raízes e videiras. Também pode ser utilizado para fazer cabelos desgrenhados ou texturas abstratas. Fica muito bonito. Nós temos também a técnica do lifting, ou levantamento de cor. A técnica de levantar a tinta é um dos recursos mais versáteis e expressivo da aquarela. Existem várias maneiras de fazer o lifting. Nós podemos usar o pincel seco para correção e textura suave, que consiste em molhar o pincel, retirar toda a água usando um papel toalha e passar suavemente sobre a área que deseja clarear. Isso cria uma área mais suave, permitindo fazer reflexos leves de luz ou correções sutis de excesso de cor. Podemos usar também o pincel úmido. Neste caso, usamos um pincel levemente úmido. Passe o pincel de forma bem sutil sobre a área de tinta e imediatamente absorva a água com um pedaço de papel toalha. Isso é ótimo para recuperar um ponto de luz que foi acidentalmente coberto por tinta.
Outra maneira de fazer é usando objetos rígidos e pontiagudos, como a ponta de uma faca, estilete, cartão de crédito ou até mesmo a nossa própria unha. Neste caso, nós vamos arranhar o papel. Também pode ser feito de duas formas. Podemos arranhar o papel molhado. Neste caso, a tinta entra no sulco arranhado e fica uma linha bem escura. Ou então, podemos arranhar um papel que já está seco. Neste caso, você raspa a tinta para fora e a linha fica branca. A técnica de arranhar cria sulcos ou cicatrizes físicas no papel, é muito utilizado para fazer galhos e vegetação, texturas de rochas e rachaduras, brilhos rígidos. Só tem uma dica aqui: se você for usar um objeto pontiagudo ou cortante, cuidado para não se cortar. A técnica do papel toalha ou lenço de papel consiste em você pressionar o papel toalha seco sobre a tinta ainda úmida. Com isso, ele absorve o excesso de água e de pigmento, criando efeitos incríveis. A remoção suave da tinta, com textura porosa, dependendo de como você amassa o papel, cria texturas macias, orgânicas, de contornos suaves, revelando o branco do papel natural. Ela é muito utilizada para criar nuvens fofinhas, copas de árvores para dar luz nas copas de árvores e a correção de excesso. Ou seja, secar uma ponta indesejada que ficou aquela para não dar aquela manchinha chata e feia. Uma outra técnica é a técnica de colocar sal grosso ou sal refinado. Aqui eu vou fazer com os dois para a gente ver a diferença de como funciona com sal refinado e como funciona com sal grosso. Essa técnica consiste em a gente salpicar grãos de sal sobre a lavagem de tinta ainda úmida, não encharcada, apenas úmida. Retire o sal somente depois que o papel estiver 100% seco. O efeito de sal, o que ele faz? Ele absorve a água e o pigmento ao redor do cristal de sal, criando pequenos pontos claros com bordas ligeiramente mais escuras. É muito utilizado para criar flocos de neve caindo, geada ou textura de líquen em pedras. Também é utilizado para criar cenários celestiais, para fazer galáxias, fundos estrelados ou poeira mágica. Também é utilizada na arte abstrata, para dar um efeito envelhecido, arenoso ou de ferrugem ao fundo de uma pintura que vai ficar em primeiro plano. Esse sal aqui a gente só vai olhar o resultado depois que ele estiver 100% seco. Não vamos revolver o sal antes de estar 100% seco. Além do sal, também podemos usar o grão de arroz. Essa técnica consiste, da mesma maneira que o sal, em salpicar grãos de arroz sobre uma lavagem de tinta bem molhada. Como o arroz é um grão seco, ele vai absorver a água ao redor e formar padrões lineares, criando pequenos traços na região onde o arroz absorveu a água, que imitam o formato do próprio grão de arroz, né? São padrões oblongos, vamos dizer assim. Muito bom para fazer campo de vegetação, simulando plantações distantes, gramados, campo de trigo ou folhagem miúda. Também cria fundos rústicos com texturas que lembram a trama de linho, juta ou tapeçaria antiga. Agora nós vamos fazer a técnica do álcool. Para isso também vou usar dois tipos de álcool. Um álcool comum, 43%, que é o que vende aqui no Brasil, e o isopropílico. O que consiste essa técnica? A gente vai usar um conta-gota, ou um pincel, ou um cotonete, ou até um spray, para gotejar o álcool sobre a pintura ainda molhada. No caso aqui, eu vou usar um conta-gota. O álcool repele a água e o pigmento de forma muito rápida. Ele empurra a tinta para as bordas, criando os círculos claros com contornos muito marcantes e dramáticos. Ele é muito usado para efeitos subaquáticos, porque ele imita a bolha de ar na água ou o efeito de luz infiltrados no fundo do mar. Também é utilizado para criar microbiota ou efeito abstrato, criando texturas que lembram células vivas em microscópio, ou mofo, ou células de mofo, ou superfícies alienígenas e psicodélicas. Olha a diferença que ficou entre o álcool isopropílico e o álcool comum. Impressionante, né? Também vamos esperar secar para a gente depois dar o veredito final. Podemos também fazer com gotas de água. Assim como fizemos com o álcool, consiste em colocar pequenas gotas de água limpa com pincel ou com o dedo ou com um conta-gotas sobre uma camada que já começou a querer secar. Aquele momento, em aquarela, começa a perder o brilho. O efeito é uma mancha suave de expansão com bordas escuras, tipo couve-flor ou blooms. A água limpa ela vai empurrar o pigmento úmido
para a borda do círculo. Quando seca, cria um círculo claro, com uma auréola ligeiramente mais escura ao redor. Muito utilizada também para criar efeitos atmosféricos, a ilusão de chuva caindo em cenários, neblina ou fumaça, e também textura orgânica, ou manchas naturais em frutas e pele de animal. Aqui nós vamos usar agora suco de limão. Esse é muito interessante. Da mesma maneira que fizemos com a água e com álcool, nós vamos gotejar um pouco de suco de limão sobre a aquarela ainda úmida. Também pode ser aplicada diretamente na aquarela já seca. O limão, por ser ácido, vai fazer uma descoloração ácida e alteração química do pigmento. O ácido do limão vai reagir quimicamente com certos pigmentos, especialmente os orgânicos ou de base vegetal, corroendo literalmente a cor e deixando um tom ligeiramente amarelado ou esbranquiçado, de forma muito orgânica. É muito utilizado para o envelhecimento orgânico. Cria textura de pergaminhos antigo, mancha de oxidação, também pode ser usado para mofo, ou efeitos mágicos sutis em ilustrações de fantasias, por exemplo. Vamos agora usar a gota de sabão. No caso aqui eu estou usando detergente. Da mesma maneira, nós vamos aplicar uma gotícula de detergente puro ou com água, bem concentrado direto na poça de aquarela ou no papel ainda úmido, mas não seco. O sabão ele vai quebrar drasticamente a tensão superficial da água, levando à dispersão radical e imediata do pigmento. O pigmento vai fugir do sabão instantaneamente, abrindo um buraco claro no papel, com transições muito suaves. É um efeito parecido com o do álcool, mas as bordas tendem a ficar mais macias e menos agressivas. É muito utilizado para criar luz e brilho, criar halos de luz suave, efeito de refração na água, ou simular o centro luminoso de fontes de energia e magia em ilustrações também de fantasia. Além da gota de sabão, podemos também usar as bolhas de sabão. Aí é que fica interessante. Nesse aqui nós podemos usar duas técnicas. Ambos vão consistir em misturar um pouco de sabão na água, fazer aquela bolha que a gente gosta de brincar quando é criança, com um canudo. A primeira técnica, nós vamos fazer a bolha de sabão sem tinta na água. Colocar a bolha no papel, lembre-se de molhar um pouco o papel, senão a bolha, assim que tocar no papel, ela vai estourar. E usar junto um papel filmito ou filme plástico. Nesse papel nós vamos colocar o pigmento que a gente quer. Depois que a bolha estiver no papel, nós vamos encostar esse papel de filme plástico nas bolhas e pousar suavemente de maneira que as bolhas vão se estourar e esperar secar. Só remove isso depois que seca. A outra forma de usar a bolha de sabão é agora a gente colocar o pigmento na água que vai fazer a bolha. Com isso nós vamos criar bolhas de sabão colorida com pigmento. Retira a bolha colorida com pigmento e coloca no papel ligeiramente úmido e espera secar. Essa técnica, tanto de uma quanto da outra, vai formar um padrão celular geométrico e tridimensional. Quando a bolha escorrega ou estoura no papel, o pigmento vai se depositar exatamente na linha da união das bolhas, deixando um registro circular perfeito e translúcido. Ideal para fazer fundos abstratos e lúdicos, criar fundos marinhos, cheios de espuma, texturas espaciais ou arte voltada para a ilustração infantil. Também é muito utilizada para efeitos científicos e celulares, tipo simular uma estrutura microscópica, texturas de colmeia ou superfícies biológicas. Temos também o efeito de máscara com giz, pode ser de cera ou pastel oleoso. Nesse caso, fazemos um desenho no papel ainda sem tinta, do desenho que você quiser. Depois a gente aplica a tinta, o óleo do giz vai repelir a tinta, deixando o fundo do papel com a cor do giz que você colocou. A única coisa ruim é que o giz não pode ser removido depois, ele já vai fazer parte da sua pintura final. É muito utilizado para criar o brilho do sol na água, fios de lã de roupa, veio texturizado de madeira ou dar um visual vintage e ilustrativo para o trabalho. Uma outra maneira de fazer máscara e efeito de máscara é utilizar a fita crepe. Coloque a fita crepe, preferência de baixa adesão, para não rasgar o papel quando for tirado, da maneira que você quiser, se ela for ondulada, se ela for reta, e depois aplica a tinta, espera secar e só então remove a fita crepe. O efeito são linhas geométricas retas e duras. Ao contrário da máscara líquida, que permite formas orgânicas e fluídas, a fita crepe é excelente
para traços perfeitamente retos e geométricos. É muito utilizado para isolar a borda de molduras, quando a gente quer fazer uma aquarela com uma aguada muito grande, mas queremos borda de moldura branca, a gente usa. E para fazer arquiteturas de horizonte. A técnica do cotonete. Essa técnica é uma ferramenta incrivelmente simples, mas que funciona de duas maneiras opostas e é muito útil na aquarela. Podemos usar o cotonete para remoção, um lifting de precisão. Neste caso, você pressiona ou esfrega o cotonete seco ou levemente úmido sobre a tinta que ainda está úmida no papel. O efeito é a subtração cirúrgica e controlada de bordas macias. O algodão do cotonete absorve a água e o pigmento. Como a ponta é arredondada e pequena, você consegue remover a tinta exatamente onde quer, criando pequenos pontos ou linhas de luz com bordas muito mais suaves e naturais do que as feitas com raspados ou máscaras líquidas. É usado para criar luz em olhos e rosto, nuvens distantes ou muito pequenas e pequenas correções de erro. Uma outra forma de utilizar o cotonete é para aplicação de tinta, estamparia ou pontilhismo. Você molha a ponta do cotonete direto na tinta e o usa como um carimbo no papel seco ou úmido. Pode-se usar um cotonete ou vários cotonetes. Você pode amarrar 3 ou 5 cotonetes juntos com um elástico e criar um super pincel de estamparia perfeito para pintar folhagem, arbustos, flores, com apenas algumas batidinhas do cotonete no papel. Ele cria uma textura pontilhada, repetitiva e perfeitamente circular. Funciona como um microcarimbo texturizado. Se usado no papel seco, cria círculos nítidos e texturizados. Se utilizado no papel úmido, os pontinhos se expandem, criando pequenas manchas esféricas. Muito usado para criar flores e árvores em miniaturas, efeito de luz desfocada, bokeh ou padrões de ilustrações estilizadas. Uma outra técnica muito legal é a de plástico filme. Essa técnica consiste em colocar um pedaço de plástico amassado sobre a tinta ainda bem molhada. O plástico deve ser posicionado levemente para criar dobras e deve ser deixado ali, até que a tinta seque completamente antes de ser removida. O efeito é que a tinta migra e se acumula sobre as bordas e vinco do plástico. Quando removido, o resultado é um padrão de linhas escuras afiadas, misturadas com áreas claras e facetadas. A linha geométrica e a textura lembram cristais de gelos, pedras, muito utilizado para fazer paisagem natural. É uma técnica perfeita que imita montanhas escarpadas, penhascos, rochas rachadas, ou superfícies de cristais de pedras preciosas. Também é utilizado para fazer gelo e água, pois ele simula perfeitamente superfícies de lagos congelados ou reflexo quebrado de águas agitadas. Além do papel filmito, podemos usar também o papel alumínio, que dá um efeito totalmente diferente. Apesar da técnica ser semelhante, você amassa o papel alumínio e estica ele parcialmente sobre a tinta ainda molhada, o efeito é completamente diferente. São texturas angulares mais rígidas, geométricas e metálicas. Como o alumínio é mais firme que o plástico filme, o vinco não se move com a água. E ele cria marcas mais fortes, quinas vivas e formas facetadas muito definidas. Ele é muito utilizado para formações rochosas, pois imita a superfície de pedras quebradas, fendas geológicas e penhascos, e também para efeitos abstratos de mosaicos, com fundos fragmentados que parecem vidros quebrados e superfície de cristais. Uma outra técnica muito comum é a máscara líquida. A máscara é um látex líquido aplicado com pincel nas áreas que devem continuar brancas. Quando essa máscara estiver totalmente seca, você aplica a tinta que você quer e espera secar. Só remova a máscara depois que todo o fundo estiver seco. O efeito é uma preservação absoluta do papel branco com bordas perfeitamente nítidas, que permite pintar fundos complexos e grandes lavagens sem o medo de invadir os detalhes que precisam ficar branco com a cor da camada anterior. Muito utilizado para criar fundos claros como fios de cabelo branco, reflexos em água, pingentes de gelo, luz de poste à noite, caule muito fino de algumas plantas. Permite a criação de fundos complexos para depois a gente pintar o primeiro plano com o desenho que a gente quer. Outra técnica é a da tinta branca. Aqui eu vou demonstrar duas maneiras. A primeira eu vou fazer uma aguada e esperar secar. Após a tinta já
ter secado, eu vou então salpicar a tinta branca. Pode ser guache, aquarela, tinta acrílica. Eu vou simplesmente adicionar o branco à área que é escura. A tinta branca adiciona uma camada física e opaca por cima do pigmento escuro, o que leva a uma alta opacidade, realce e perda da transparência. Uma outra técnica é a aquarela branca sobre uma tinta muito escura com papel ainda molhado. Essa técnica é um truque fascinante que mistura a opacidade com a fluidez. Quando você aplica a aquarela branca bem concentrada sobre uma tinta escura que ainda está úmida, acontece uma reação física chamada difusão opaca ou efeito de névoa. Provoca um efeito diferente do branco aplicado no papel seco, que fica rígido. A tinta branca concentrada, ao tocar o papel úmido com a tinta escura, se expande suavemente. Como o branco é um pigmento mais denso e opaco, geralmente feito com dióxido de titânio ou de zinco, ele não se mistura completamente para criar uma cor cinza limpa. Em vez disso, ele empurra o pigmento escuro para o lado e flutua por cima, criando um halo ou uma névoa leitosa, com bordas incrivelmente suaves e esfumada. É um efeito de névoa brilhante, com expansão aveludada. É muito utilizado para brilho e halos de luz, elementos de fantasia e de magia, nebulosas e galáxias, fumaça e vapor realista e água em movimento. Para o efeito funcionar perfeitamente, o branco precisa estar muito pastoso, quase direto do tubo, e o fundo escuro deve estar úmido, mas sem poças d'água brilhantes. Se o fundo estiver molhado demais, o branco vai sumir. Se estiver seco, ele não vai se expandir. Então agora vamos ver o resultado de como ficaram as nossas texturas. Essa aqui é a primeira página que eu fiz, que tem o lifting, o papel toalha, os respingos, a esponja, o respingo que sujou tudo, o sopro. Essa página é mais previsível. Agora vamos para a página que nós fizemos, que possui o sal, grão de arroz. Esta página é bem mais imprevisível durante a sua confecção final. Vamos tirar bastante de todo o sal, arroz, o sal grosso, para a gente poder ver o resultado da textura. Vamos remover também esse filme plástico aqui. E agora sim vamos analisar passo a passo. Esse é o sal fino, ficou um granulado bem fino. O sal grosso não ficou tão quanto eu esperava, mas o do arroz ficou bem legal, porque ficou parecendo realmente grãos de trigo. O impressionante é a diferença do álcool comum, que tem mais água, do álcool isopropílico, que é quase que puro. Como o álcool isopropílico abre muito mais. Agora nós temos a gota d'água. Esse efeito é lindíssimo. O suco de limão chega a parecer fogos de artifício. O sabão. Esse aqui é o efeito da bolha com o papel filme colorido. A bolha está sem cor e o papel filme colorido. O efeito artístico é maravilhoso, principalmente para pintura abstrata. E o efeito da bolha de sabão já com cor. Para um fundo fica também muito bonito. Vamos agora para a terceira página que nós fizemos. Vamos remover aqui a máscara, papel alumínio e o plástico filme ali embaixo. Olha como a máscara líquida preservou bem o branco do papel. Já a máscara de giz, essa eu não tenho como remover, vai ficar do jeito que está. A máscara de fita crepe, o lifting feito com cotonete, úmido e seco, a junção de cotonete para fazer a técnica de pontilhismo e adição de tinta no papel. Aqui ficou a textura do papel filme e do papel alumínio. Percebam que é bem diferente uma da outra. Uma é mais dura, a outra é mais fluida. A tinta branca como adição e a tinta branca sobre o molhado. Aqui, além de fazer a tinta branca, também botei um pouco de sal grosso. Novamente é melhor fazer com sal fino. Espero que tenha gostado desse tutorial e que se sintam inspirados a criar várias aquarelas com texturas. Se gostou, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima. Tchau! Aproveite! Eles ainda estão de graça para assinantes Prime e Kindle Unlimited.